Olha, a gente sabe que nosso sistema imunológico precisa ver os invasores para poder combatê-los, né? Exato. Sem reconhecer o inimigo, não tem como lutar. Mas como isso acontece? Assim, lá no nível molecular, é isso que a gente vai explorar fundo agora, com base no material que temos sobre defesa celular. Perfeito. E parece que o ponto central é uma coisa chamada processamento e apresentação de antígenos. É isso. Isso mesmo. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é... Tipo um show and tell molecular, onde umas células mostram pedacinhos dos invasores para células T. É uma ótima analogia, exatamente isso. Células especializadas mostram fragmentos, os antígenos, para os linfócitos T, que são os executores da resposta imune adaptativa. Legal. Então, a nossa missão aqui é desvendar os dois jeitos principais que o corpo usa para dar esse alerta para as células T. E como isso muda se a ameaça vem de dentro ou de fora da célula. Correto. São duas vias principais, com lógicas bem diferentes. Então, vamos lá. Por que essa apresentação toda é necessária? As células T não poderiam só, sei lá, reconhecer o vírus inteiro de uma vez. É uma pergunta fundamental. A questão é que as células T são muito específicas. Elas não enxergam o invasor inteiro. Ah, não. Não. Elas só reconhecem fragmentos bem pequenos dele, pedacinhos de proteínas chamados peptídeos. E, mais importante, só reconhecem esses peptídeos se eles estiverem servidos numa bandeja molecular específica. Uma bandeja. Isso, uma molécula chamada MHC na superfície de outra célula. Sem essa apresentação formal, com o peptídeo encaixado na MHC, a célula T simplesmente ignora, não vê a ameaça. Entendi. Faz sentido ser tão específico. Então, como funciona o primeiro caminho? Aquele para ameaças que aparecem, tipo, dentro da célula. Um vírus que já infectou, por exemplo. Certo. Esse é o caminho da MHC classe 1, ou via endógena, como chamamos. E o que é fascinante aqui é quem faz isso. Praticamente todas as células do nosso corpo que têm núcleo. Todas? Uau! Quase todas. É um sistema de vigilância, assim, onipresente. Ele foi feito para lidar justamente com problemas internos. Proteínas que não deveriam estar ali, produzidas dentro da célula. Podem ser proteínas de um vírus. Ou de um câncer, talvez. Exatamente. Proteínas virais ou proteínas mutantes de um câncer. O sistema pega essas proteínas erradas, anormais. E aí? Bom, elas são picotadas lá dentro por uma estrutura chamada proteassomo, uma espécie de triturador molecular. Triturador, ok. Esses pedacinhos, os peptídeos, são então transportados para dentro de uma organela e carregados na molécula de MHC classe 1, que é a nossa bandeja. A bandeja interna. Isso. E esse conjunto bandeja MHC classe 1, mais o peptídeo vai para a superfície da célula. Fica exposto lá fora. Como se a célula levantasse uma bandeirinha vermelha. Olha, tem algo estranho acontecendo aqui dentro. É isso. Perfeito. É exatamente essa a ideia. E essa bandeira é mostrada para um tipo específico de célula T. Qual delas? Os linfócitos TCD8+, também chamados de T-citotóxicos, são os matadores do sistema imune. Ah, o CD8+. Ok. Se um linfócito T CD8+ passa por ali e o receptor dele se encaixa naquele peptídeo estranho apresentado pela MHC classe 1, ele entende na hora. Essa célula está comprometida. E qual a consequência? Direta e fatal para a célula que mostrou o peptídeo. O TCD8+ é ativado e induz a morte dela. Apoptose é um jeito de eliminar a fonte do problema, a célula infectada ou cancerosa, antes que ela espalhe mais vírus ou se multiplique descontroladamente. Entendi. Bem drástico, mas eficaz para problemas internos. Mas e os perigos que vêm de fora? Tipo, uma bactéria nadando no sangue ou uma toxina. O corpo tem outro plano? Tem, sim. Com certeza. Aí que entra a segunda via principal. A via exógena, que usa o MHC classe 2. MHC classe 2, certo. E aqui a coisa muda um pouco. Primeiro, não são todas as células que fazem isso. É um trabalho para especialistas. Especialistas? Quem são? São as chamadas células apresentadoras de antígenos profissionais, ou APCs. Os exemplos clássicos são os macrófagos, as células dendríticas e até os linfócitos B.
São como as sentinelas e os batedores do sistema imune. Faz sentido elas serem especializadas nisso. E como elas lidam com o material externo? Elas são ótimas em comer coisas do ambiente. Elas englobam bactérias, restos de células, partículas virais, toxinas. Através de processos como fagocitose ou endocitose. Engolem o perigo. Exato! Lá dentro da PC, esse material engolido vai parar em compartimentos ácidos, tipo uns estômagos celulares chamados lisossomos. Ali ele é digerido, quebrado em peptídeos. Similar ao proteassomo, mas num contexto diferente. Isso! E esses peptídeos gerados a partir do material externo vão encontrar as moléculas de MHC classe II, que também são como bandejas, mas estavam esperando nesses compartimentos. E aí o complexo MHC2 com o peptídeo. Vai para a superfície da PC. Novamente, uma apresentação, mas agora usando a MHC classe II e mostrando um pedaço de algo que veio de fora. Ok. E quem reconhece essa bandeja MHC classe II? Outro tipo de T. Exatamente. A apresentação via MHC classe II é feita para os linfócitos TCD4+. Eles são conhecidos como T auxiliares. CD4+, os auxiliares. Entendi. E quando um TCD4+ reconhece o antígeno na MHC2, ele também mata a célula apresentadora? Normalmente não. O papel do TCD4+ ativado é diferente. Ele é mais um maestro, um coordenador da resposta imune. Coordenador, como assim? Ao ser ativado pelo reconhecimento na MHC2, o TCD4+ começa a liberar sinais, citocinas, que vão mobilizar e direcionar outras células de defesa. Ele age como um general que organiza o exército. Ah, interessante. Que tipo de ordens ele dá? Várias. Ele pode, por exemplo, estimular os linfócitos B a se diferenciarem e produzirem grandes quantidades de anticorpos específicos contra aquele invasor que foi apresentado. Anticorpos, essenciais para neutralizar coisas fora das células. Exato. Ele também pode superativar os macrófagos, tornando-los mais eficientes em destruir os patógenos que eles engoliram. E olha que interessante. Ele também pode ajudar a ativar e otimizar a ação dos próprios linfócitos TCD8+. Nossa, então ele meio de conecta tudo. Ajuda na produção de anticorpos, melhora a ação dos macrófagos e ainda dá um up nos TCD8+. Realmente um general. Exatamente. Por isso, são chamados de auxiliares. Eles orquestram a resposta imune adaptativa de forma mais ampla e coordenada. Uau, faz todo sentido agora. Então, resumindo, temos duas vias principais de apresentação, né? A MHC classe I, presente em quase todas as células, para mostrar problemas internos aos TCD8+, que dão um sinal de destruir esta célula. Perfeito. E a MHC classe II, usada pelas APCs profissionais, para mostrar perigos externos aos TCD4+, que então organizam a defesa geral, chamando reforços e coordenando o ataque. Precisamente. Essa distinção é fundamental. É a base da comunicação que permite ao nosso sistema imune adaptativo ser tão inteligente. Ele reconhece o tipo de ameaça interna ou externa e monta a resposta mais adequada para cada situação. É a essência de uma defesa direcionada e eficaz. É realmente incrível como o corpo tem esses sistemas tão sofisticados de comunicação e resposta. É fascinante, sem dúvida. A base da imunologia adaptativa está aí.